nosso grupo estará falando um pouco sobre a aplicação de fósforo em taxa variável. O grupo é composto por Adielton, Fátima Natália, que sou eu, João, Mike, Tainá Isabela, Vitória. O docente é o Gessé Alves Batista. Falando um pouco sobre agricultura de precisão, ela é um conjunto de ferramentas e tecnologia que possibilita ao produtor conhecer toda a sua área de cultivo de uma maneira completa e que pode, assim, ajudar a aumentar o rendimento em até 67%. Esse é um sistema que permite a utilização de estratégia para resolver os problemas de desinformidade nas lavouras, e esse é um diferencial importante, que, no caso, garante a competitividade e sustentabilidade do agronegócio brasileiro, e assim gera lucros ao produtor que assim investe nessa prática. Falando um pouco sobre o adubo que a gente vai estar falando, ele é um dos nutrientes mais importantes para a produção, uma vez que a sua disponibilidade em condições naturais é muito baixa. E a adubação fosfatada busca elevar a disponibilidade de fósforo no solo a níveis considerados satisfatórios, o que, no caso, resultará em um aumento do potencial produtivo da área e quando está a apresentar condições favoráveis de suprir a água e dos demais nutrientes. Olá, tudo bem? Meu nome é Vitória e eu estou dando continuidade falando um pouquinho sobre a introdução. Bom, o artigo que a gente escolheu, como a Natália já disse, é a avaliação de intervenções em unidades de aplicação localizada de fertilizantes e de populações de milho. Bom, ela já deve ter dito, mas a agricultura de precisão é um sistema de manejo que ele utiliza equipamentos e tecnologias para avaliar e acompanhar de forma precisa as condições da lavoura, onde se considera que cada pedaço da terra possui solo, clima, relevo e plantas diferentes. Ela utiliza a tecnologia para minimizar os impactos e os desperdícios das atividades agrícolas e maximizar os ganhos, seja eles financeiros ou ambientais. Segundo o artigo que estamos apresentando, na cultura do milho, a produtividade de grãos aumenta linearmente com a população de plantas, até um máximo ponto crítico, acima do qual a produção da planta decresce. Bom, a adoção de técnicas de agricultura de precisão destaca-se entre os agricultores que visam otimizar os recursos disponíveis, enfatizando o aumento de produtividade e mantendo ou reduzindo o total de insumos, pois, ao se considerar a variabilidade espacial dos fatores de produção, é possível aplicar as quantidades necessárias em cada ponto, fortalecendo os conceitos de agricultura sustentável. Na cultura do milho, a produtividade de grãos, como eu já disse, ela aumenta linearmente com a população de plantas até o máximo denominado ponto crítico. A aplicação localizada de insumos é possível pela demarcação de unidades de gerenciamento que representam uma combinação homogênea de fatores limitantes da produção. As unidades de gerenciamento podem ser delineadas por amostragens e técnicas estatísticas ou modelos considerando os aspectos pedológicos, geomorfológicos, hidrológicos e ecológicos. Quando a gente utiliza os mapas de aplicação de insumos com doses diferenciadas, a partir dessa amostragem intensa e georreferenciada de solo, outra opção dinâmica temporalmente. O controle utilizado no artigo de aplicação dos insumos é feito pelos dispositivos responsáveis pela variação da vazão, montado em equipamentos especializados para aplicação, principalmente de produtos sólidos, ou em mesmo semeadoras, adubadoras, e normalmente acionados por potência hidráulica.
Dando continuidade sobre a apresentação do trabalho, agora vamos falar um pouco sobre materiais e métodos. O trabalho foi realizado na Fazenda Velha Lagoa, em Campo Novo, Paulista, São Paulo. Foram feitos 3 experimentos em áreas distintas. O A tinha 71,3 hectares, o B 16 hectares, o C 18,2 hectares. A semente de milho que foi utilizada foi o híbrido AG 9010, em semeadura direta sem irrigação, com 10 linhas espaçadas em 0,5. A semeadura foi entre o dia 4/11 de 2013 ao dia 10/11 de 2013. As características sobre as condições de solo e disponibilidade de nutrientes foi dividido da seguinte forma. A área A foi feita a grade amostral regular, uma amostra a cada 3 hectares. A área B e C foi feita uma grade amostral a cada 1 hectare. Com os resultados das análises, foram interpolados pelo método de glicagem com o programa de Sirgas SST. O tratamento A, adubação, foi feita a variação na adubação, onde a adubação variável foi seguindo a demanda de fósforo de 200, 260 e 380 kg/hectare do adubo formulado 08-20-20, que é formulado na fazenda. A adubação fixa foi de 330 kg/hectare de adubo formulado também, conforme já era praticado na fazenda. O tratamento B foi também a variação na dosagem, onde a adubação variável as doses de fertilizante foram de 293, 330, 366 e 403 kg/hectare. E a adubação fixa foi de 300 kg/hectare de adubo formulado, conforme já era praticado na fazenda também. O tratamento C foi uma variação na população de milho, onde a população variável era de 50 mil, 57, 64, 71 mil sementes hectare, e a população fixa foi de 60 mil sementes hectare, de acordo com a recomendação do híbrido. A colheita foi realizada entre os dias 17/2 de 2014 e 22/2 de 2014. Após o tratamento preliminar dos dados, foi retirado os valores discrepantes e foram obtidos pela interpolação dos mesmos utilizados método de inversa distância. Na hora da colheita, foi usado a colhedora TS59, que é equipada com monitor de produtividade composto por sensor de fluxo de umidade, NHP-LMS e o GPS Tribrio, com correção do algoritmo interno para aquisição dos dados referente à colheita das áreas, que daí depois foi feito as retiradas dos valores discrepantes e foram interpolados para fazer estudos para obter os resultados do trabalho. Oi, vou estar dando continuidade falando sobre os resultados e discussões. Como a gente pode observar na figura 1, mostra a produtividade de milho referente ao experimento A, contendo as faixas referentes à dose fixa de adubação A e as doses variadas no caso do mapa B. Bom, a gente analisando os resultados obtidos no experimento A, conforme a figura 1, a gente observa que a produtividade média de milho das faixas, onde se utilizou adubação em dose fixa, foi de 6.981 kg por hectare, equivalente a 4% inferior daquelas faixas que são referentes às doses variáveis, que foi de 7.259 kg por hectare. Uma diferença aí significativa de 10% de probabilidade pelo teste de Tuck. O conceito de unidade de gerenciamento subentende que todos os tratamentos sejam feitos uniformemente, isso dentro de cada unidade, sendo definida segundo a interação entre a oferta ambiental e a cultura em questão. Dessa forma, a aplicação de insumos por zonas definidas individualmente com bases em teores obtidos a partir de amostragens em grades, o que não pode ser confundida com unidade de gerenciamento e
e isso é denominada de unidades de aplicação. A gente pode ver aqui na figura 2, onde mostra mapas de teores de fósforo e potássio no solo a partir de uma análise de amostras de grades e mapas de recomendação de fósforo e potássio no experimento A. Nesse caso, no experimento A, a demanda total do fertilizante formulado em taxa fixa foi de 23.529 kg, enquanto nas unidades de aplicação, segundo a recomendação do componente fósforo, o total demandado na mesma área foi de 20.242, ou seja, houve uma redução de 14%. No entanto, se a aplicação em taxa variável fosse realizada de acordo com a recomendação de potássio, o consumo seria de 18.947 kg de fórmula em área total, o que reduziria 6,4% o total aplicado quando comparado com a aplicação variável de fósforo, razão que reforça a recomendação com base no teor de fósforo. E aqui no mapa 7 de recomendação de população de plantas de milhos, o A representa mapa de produtividade com população variável de planta, o B, população fixa, e o C, referente ao experimento C. A gente pode observar que, com a utilização variável, houve uma área com maior produção, apresentando coeficiente de correlação de 64,2%, e com a área onde se utilizou maior população. Já 55% da área adotaram-se populações abaixo do recomendado para aplicação fixa. Portanto, é possível inferir que a população mínima para o milho híbrido em questão é em torno de 60.000 sementes por hectare, podendo ser uma das causas de menor produtividade na área da população variável. Informações referentes a populações mínimas e máximas recomendadas para o milho híbrido são uma carência que a gente pode verificar no mercado brasileiro de sementes. E, além disso, a representatividade das faixas deve ser muito bem equilibrado para que isso aconteça de forma perfeita no campo. E os resultados também podem ser afetados pelo controlador, em que a responsabilidade de mudança de posição em relação às unidades de aplicação é do operador, sendo recomendada a conexão do controlador a um receptor de GPS, o que alteraria as doses automaticamente, dando assim uma maior confiabilidade do experimento. Então, a gente pode concluir que o método de avaliação comparativa com as semeadoras lado a lado, utilizadas no experimento B e C, é de grande valor. Por quê? Porque permite comparar os tratamentos com condições de forma ambiental semelhantes. E a metodologia adotada no experimento A se mostrou mais simples e de fácil implantação devido às dimensões do talhão e à largura das faixas. Mas a gente deve considerar que entre uma faixa e outra pode ter ocorrido diferenças de forma ambiental, o que altera nos resultados. Pode-se concluir que a adubação em unidade
de aplicação com taxa variável, que foi utilizado o formulário de NPK, mostrou-se ineficiente, devido à recomendação de levar em conta apenas um nutriente, e assim afetou sua produtividade, porque na hora da aplicação foi levado só em consideração o fósforo, por ser um nutriente que não tem disponibilidade, que o solo é pobre na questão desse nutriente. Então, visto que a taxa é variável, as plantas de milho resultou em uma maior quantidade de semente e uma menor produtividade, que não é isso que o produtor quer, quando comparado com a utilização de população uniforme. Oi pessoal, meu nome é Tainá Isabela e eu vou dar continuidade falando sobre o artigo de aplicação de adubo e corretivo após o corte da cana-planta utilizando técnicas geoestatísticas. O artigo foi de Milton Campos, José Júnior, Jenner Pereira, Zigomar Souza e Diogo Barbieri. Esse artigo, eles tiveram como objetivo de avaliar a necessidade de fertilizante e calcário para a implementação da agricultura de precisão. Com base no comportamento espacial de atributos químicos, foi um latossolo após o corte da cana-de-açúcar. O que eles tiveram na introdução do artigo? Falando um pouco sobre o aumento das práticas de mecanização agrícola e a exigência de produção de larga escala. E os campos cultivados normalmente têm sido tratados de forma uniforme. Os solos foram da mesma classe, quando submetidos a manejo diferente, podendo apresentar diferentes significativos em seus atributos no espaço. Portanto, as taxas de aplicação de fertilizantes são calculadas com base no valor médio e a aplicação é feita uniforme em toda a extensão do campo. Porém, o tratamento pode gerar também perda econômica no produtor e pode prejudicar com danos ambientais. Foi feito estudo no Nordeste do estado de São Paulo, no município de Pereira Barreto, na província geomorfológica do Planalto Ocidental Paulista, com 20 graus, 41 minutos e 15 segundos de latitude sul e 51 graus, 3 minutos e 45 segundos de longitude oeste. O relevo predominante foi plano suave, ondulado com declive médio, variando mais ou menos de 3 a 5%, e a altitude oscilando de 335 a 390 metros acima do nível do mar. De acordo com a fertilidade do solo e a disponibilidade de torta do filtro da usina, foram utilizadas 3 recomendações para adubação e correção do solo, utilizando a fórmula 10-30-20 na forma sólida para adubação de plantio e o calcário dolomítico para a correção do solo. Foi de 500 kg e 2 toneladas em 90 hectares, 550 kg e 3 toneladas em 156 hectares e 600 kg, 4 toneladas em 259 hectares. E para adubação de cobertura, foi utilizado 250 litros por hectare de torta de filtro na forma líquida e 285 hectares, 200 litros no restante de toda a área, né? Para o cálculo de necessidade de corretivo, utilizou o método de saturação por base, de RAJ, na qual ele leva a consideração de V% atual do solo e a CTC e o nível de saturação por base ideal da cultura, né? Que nesse caso foi a cana-de-açúcar e ela é de 60%. E para o cálculo da dose também, o PRNT do calcário foi considerado 100%. E a adubação de quanto de fósforo e potássio foi baseada na tabela da adubação proposta por RAJ também, com produtividade esperada 100 a 150 toneladas por hectare na cana-planta após o corte. E para o cálculo de necessidade de calagem e de adubação de fósforo e potássio, foi considerada a variabilidade espacial e depois também foi calculada a porcentagem da área de cada classe de aplicação por insumos no estudo. Os atributos químicos, necessidade de adubação e calagem foi analisada por meios estatísticos, calculando assim
a média, a mediana, desvio padrão, a variância, coeficiente de variação, coeficiente de assimetria e também o coeficiente de curtose. Olá, me chamo Edielton. Vou dar continuidade no trabalho do artigo falando sobre resultados e discussões. Bom, na tabela 1, observa-se por meio do teste de Kolmogorov e Smirnov a normalidade para o potássio e saturação por base. Isso se tem o coeficiente de assimetria é mais sensível a valores extremos, ou seja, quanto mais extremo for, mais sensíveis eles vão ser, do que a média do desvio padrão. Ou seja, a média do desvio padrão ele já tem um resultado não tão sensível. E isso pelo fato que o único valor influente, que pode influenciar fortemente o coeficiente da assimetria, é o desvio de entrega do valor, que são elevados na terceira potência. Ou seja, todos esses valores são elevados na terceira potência. E usa-se esse teste devido à sua sensibilidade extrema, mas ele tem uma sensibilidade muito superior à do desvio padrão. Bem, aqui temos os valores da média, média de tendência central, que são aqueles mais próximos para as variáveis de potássio e saturação por base e coeficiente de assimetria. Ou seja, esses valores central são aqueles valores que chegam mais perto da saturação por base. O fósforo, nesse trabalho, o fósforo apresentou uma baixa variável, cerca de 9,88%. Isso se dá pois ele possui uma ampla faixa de comparação dos teores de fósforo na planta, no solo, porque ele possui uma recomendação bem baixa. A saturação por base apresentou uma média de uma variável de 20,82%. E a recomendação, vamos dizer assim, a recomendação de fósforo é uma recomendação até baixa, é cerca de 180 kg por hectare. Chega a ser baixo ou alta, isso tem vários pontos. E um dos pontos que leva a isso, dessa recomendação, é que ela é feita após o corte da cana. Depois que se retira a cana, que é feita essa adubação de 130 kg. Ou seja, de certa forma, a cana planta vai ter uma alta influência nesse aspecto. E a recomendação de K2O é de 120 kg por hectare. Bom, a conclusão desse artigo é que as técnicas geoestatísticas apresentam-se como ferramentas auxiliares na aplicação de fertilizante por meio de taxa variável, detectando para as áreas de estudo que não se recomenda a aplicação de fósforo e calagem por taxa variável. Ou seja, quando você vai utilizar a taxa variável, você vai utilizar análise geoestatística para saber qual é o lugar que vai ter que jogar mais ou menos. Isso acaba, por mais que muitos produtores não gostem dessa técnica, porque ela sai mais cara, só que ele vai estar ganhando, porque ele vai estar jogando menos adubo em determinado lugar ou mais em outro. Gerando isso, depois de fazer essas análises, fazer a taxa variável, alguns produtores fazem o mapa de produtividade. E se você colocar o mapa de produtividade sobre o mapa de fertilidade, provavelmente você vai ver que o lugar que estiver mais bem adubado, tiver mais correto, a adubação estiver mais correta, tiver adubado demais ou tiver adubado pouco, aquele lugar vai ser o mais produtivo. Nossas referências. Meu nome é João Gabriel, vou estar dando ênfase sobre adubação fosfatária e taxa variável. Então, uma introdução básica
que a proporção de área manejada com amostragem georreferenciada do solo e com uma adubação de taxa variável, ela vai aumentando significativamente nos últimos anos nas safras de grãos no Brasil. Então, no caso de fósforo, tem uns complicadores que são muito importantes e não devem ser desconsiderados. Os três principais são: o primeiro dele ele expressa um pronunciado efeito residual, dependendo da cultivar que foi usado anteriormente naquela área. 2. Ele tem uma baixa mobilidade no solo sobre solos mais argilosos. Então, solos mais argilosos têm uma baixa mobilidade de fósforo. É um nutriente cuja disponibilidade no solo é tipicamente apresentada de alta variabilidade espacial. Algumas das consequências dessas particularidades são que ela ocorre grande diferença de disponibilidade de fósforo no solo de curta distância, e também tem a medida pontuais serpentantes que podem não apresentar zonas de fertilidade distintas nos talhões, sendo comum, vai ser comum ocorrer a contaminação nas amostras por conta dos fertilizantes, das partículas de fertilizantes residuais que tenha naquela área. E também o mapeamento disponível na lavoura de fósforo, ele nem sempre expressa com uma precisão muito favorável naquela área, por conta da fertilidade. E também tem adubação com fósforo. A taxa variável pode manchar os talhões ao invés de homogeneizá-los. E algumas das consequências dessas particularidades também: a aplicação superficial retarda o aproveitamento de fósforo do fertilizante pela cultura. E o fósforo na superfície de forma fertilizante e solubilizado ou aderido às partículas do solo fica mais suscetível ao carreamento pelo escoamento pela superfície da água. Então, quando vai chover, pelos talhões ele vai ocorrer essa perda de fósforo de forma do fertilizante. Um pouco sobre os materiais e métodos utilizados. O dimensionamento da adubação utilizada na agricultura de precisão, ela depende da amostragem que são coletadas no intuito de representar uma área de 2 até 10 hectares. E dependendo da grade amostral, empregada também. Então, dependendo da área, dependendo da grade amostral. E, teoricamente, quanto mais densa a amostragem no talhão, quanto menor o tamanho de malha de grande amostral, maior a fidelidade dos mapas de fertilidade gerados, desde que os dados típicos sejam eliminados. Bom, dando continuidade aqui ao que o João estava comentando anteriormente, ainda falando sobre o mesmo artigo, foi realizado um estudo de caso no Cerrado de Goiás, em uma lavoura de 97 hectares adubada a taxa fixa. O experimento foi realizado por Rezende et al. Em 2006. Bom, eles simularam amostragens em grades com malhas de 0,25, 1, 2,5, 4, 6,25 e 9 hectares. Bom, os resultados foram que eles obtiveram dependência espacial para todos os principais atributos de fertilidade, quando se utilizavam malhas de até 2,25 hectares, exceto para o fósforo, que só obteve dependência espacial com malha de 0,25 hectares, o que corresponde, a 4 amostras por hectare. De uma forma simplificada, falando um pouco mais sobre dependência espacial, pode-se considerar que a existência de dependência espacial entre amostras coletadas no campo é um critério geoestatístico que viabiliza a elaboração de mapas para um determinado atributo do solo. Então, se não há dependência espacial, esse mapa que for gerado a partir desses dados representará simplesmente uma mera interpolação de dados aleatórios, um processamento de dados bem aleatórios e que não vai justificar nada. Bom, com a obtenção daqueles dados do experimento, eles montaram 2 mapas, um no ano de 2004 e outro no ano de 2005. O do ano de 2004, o grid amostral foi de 0,25. Já o do ano de 2005 foi um grid amostral de 1 hectare.
esse mapa foi gerado a partir da mesma área. Então podemos observar aqui que o fósforo ele é um elemento muito complicado de fazer adubação a taxa variável. Por quê? Esse elemento, além dele ser pouco móvel no solo e a variabilidade espacial dele ser bem grande e ser difícil de obter aí uma dependência espacial com facilidade, ele também possui efeito residual no solo, ele também causa esse efeito residual, o que pode causar essas complicações na hora de mensurar esses dados. Bom, assim sendo, a conclusão imediata é de que as malhas amostrais de maior tamanho, não seriam confiáveis para o manejo de fósforo a taxa variável naquela lavoura. Contudo, na amostragem realizada em malha de 1 hectare no ano seguinte, se encontrou dependência espacial para o nutriente, evidenciando o caráter errático da disponibilidade de fósforo. É como eu disse anteriormente, é complicado demonstrar esses resultados em mapa no caso da agricultura de precisão, principalmente para esse elemento, por conta desses fatores, de que ele ser pouco móvel no solo e ter aí um efeito residual no solo muito grande, o que pode causar complicações aí por vários fatores, como o João também disse anteriormente. Bom, para ficar mais claro, tomemos um outro exemplo aqui. Ao comparar em malhas amostrais com uma amostra por hectare ou a cada 3 hectares, num talhão de 47 hectares no Paraguai, Villaua et al. Em 2010 verificaram que na amostragem mais densa, os teores de fósforo apresentaram maior amplitude de variação. Embora as médias de fósforo disponível nas duas malhas tenham sido praticamente iguais, 14 e 13 mg por decímetros cúbicos, os teores variaram de 6 a 30 mg por decímetros cúbicos na malha de 1 hectare e de 6 a 22 mg por decímetros cúbicos na malha de 3 hectares, com coeficientes de variação de 47% e 37% respectivamente. Bom, os dados oriundos de cada amostragem levaram à obtenção de 2 mapas, apresentando zonas de disponibilidade de fósforo com conformações muito diferentes. Embora esses resultados tenham sido muito próximos, os mapas gerados a partir deles se tornaram muito diferentes, o que consequentemente resultaria em indicações distintas, de adubação a taxa variável para a lavoura em questão. Ou seja, o que poderia causar isso? O que isso poderia implicar futuramente? Em mais variabilidade espacial deste elemento e mais heterogeneidade dele nesta área. Ou seja, mancha nos talhões por disponibilidade desse elemento ou não. Com relação à dinâmica do fósforo no solo, pode-se esperar que, a cada vez que se vai ao campo para realizar uma amostragem, gera-se um mapa que apresentará pouca similaridade com outros mapas de fósforo da mesma área, refletindo a extrema variabilidade espacial desse nutriente, ainda que se busque repetir os pontos georreferenciados de amostras anteriores. Embora sejam coletados esses dados praticamente nos mesmos locais, sempre esses mapas vão ter aí algumas alterações, não por conta de às vezes serem erros nossos, mas sim pelo fato de que, como eu expliquei anteriormente, esse elemento ser difícil de ser mensurado. Bom, o questionamento natural, como é típico do ser humano, é se perguntar por quê. Então, o questionamento natural é se perguntar qual a opção de amostragem seria satisfatória ao manejo agronômico. Visto que a cada vez que você faz um grid amostral mais denso, mais caro fica para o produtor. Ou seja, até quando eu consigo levar isso? Qual é a minha relação custo-benefício nessa situação? A resposta, basicamente, ela vai depender da ponderação de diversos fatores, Mas, de antemão, o agricultor deve ter em mente que o aprimoramento da adubação fosfatada no talhão constitui um objetivo de longo prazo,
No caso, ele vai ter que continuar monitorando essa área frequentemente e fazendo os ajustes da fertilidade desse talhão ou desse local frequentemente durante vários anos, para conseguir uma certa homogeneidade disso aí e diminuir a variabilidade espacial desse nutriente. Bom, já que estamos falando em variabilidade desse nutriente, variabilidade espacial desse nutriente e a importância de se obter dados corretos com boa, com boa qualidade, que não possamos causar erros, possíveis erros, é importante perceber que softwares da agricultura de precisão sempre permitem gerar mapas automaticamente, como máquinas autônomas e tudo mais, inclusive de forma automática, mas seu maior ou menor valor agronômico depende dos cuidados, inclusive os nossos na hora de coleta dos dados e processamento deles, ou seja, desde a amostragem até a forma de interpretação, passando pelo bom senso e critérios nas etapas de processamento informatizado dos dados de análise de solo. Assim, dependendo da qualidade e confiabilidade do mapa diagnóstico, a adubação fosfatada a taxa variável pode gerar mais heterogeneidade do que a adubação em dose única, pela média do talhão, aumentando ainda mais a variabilidade espacial da fertilidade do solo. A despeito das dúvidas que ainda pairam acerca da eficiência do mapeamento da disponibilidade de fósforo no solo, a adubação fosfatada a taxa variável vem crescendo rapidamente nas áreas, principalmente nas áreas de plantio direto, sobretudo na forma de aplicação superficial a lanço nesses sistemas de plantio direto. Bom, e fazendo um comparativo aí entre a distribuição de fósforo no sulco e a lanço, é nítido que quando disponibilizamos o fósforo via lanço, o mesmo vai se restringir ali aos primeiros 10 centímetros superficiais do solo, enquanto que a adubação no sulco contribui para a construção da fertilidade em toda a zona de exploração radicular, visto que a maioria da absorção deste nutriente pela planta é via interceptação radicular. Então, quanto mais fácil estiver para essa planta absorver esse nutriente, maior será a resposta dela em produtividade e menor será a expressão de déficits por esse nutriente. Bom, sobretudo, foi observado em condições de cerrado por Souza e Etiel em 2010 que a eficiência agronômica da adubação a taxa variável em superfície no plantio direto não deve ser afetada em solos de fertilidade construída, com boa reserva de fósforo, bem manejados e com diversidade de culturas, ou seja, ambientes tamponados e constantemente monitorados quanto às condições de fertilidade. Feitas também análises frequentes de solo para saber a real situação do solo e entre outros fatores. Bom, o que podemos concluir com isso? Que a aplicação de fósforo à taxa variável, ela pode sim ser feita, porém é necessário e é indicado que se faça essa aplicação em áreas que já tenham uma certa fertilidade construída desse solo, um solo que já tem uma boa reserva de fósforo, ou seja, que já apresenta uma certa homogeneidade e nem tanta variabilidade espacial deste nutriente, que seja uma área mais homogênea. Porém, em áreas novas ou recém-abertas, com solos muito argilosos ou com baixa matéria orgânica, pouco apalhada, a eficiência não será a mesma, podendo haver carência do nutriente na zona de absorção radicular, o que afeta drasticamente o desenvolvimento e o vigor das plantas com prejuízo de produtividade. Ou seja, áreas novas, recém-abertas ou ainda em processo de construção da fertilidade e com baixa disponibilidade de fósforo inicial, não é recomendado fazer essa aplicação de fósforo à taxa variável, porque pode aumentar ainda mais a variabilidade espacial deste nutriente nesse local e manchar basicamente os talhões. Bom, aqui temos na verdade uma imagem mostrando um experimento em faixas com vigor diferenciado das plantas de milho, em decorrência de variações no suprimento de fósforo na adubação de semeadura, num solo com fertilidade ainda em construção. Só para frisar aí o que eu disse anteriormente, como vocês podem observar, existem faixas no qual as plantas estão mais vigorosas e outras
que estão apresentando uma certa deficiência aí. Bom, o que podemos concluir através de todas essas observações feitas por esses autores e através deste artigo, né? Bom, esses autores fizeram algumas proposições, né? Até que se concretiza exatamente esse ramo da agricultura de precisão. E então eu vou mencionar algumas delas aqui. Sendo uma delas, a possibilidade mais correta é de se utilizar a aplicação à taxa variável em superfície nas adubações de manutenção, ou seja, a reposição, né, do que é exportado das colheitas. Quando necessário, a abertura de área. As adubações corretivas deverão ser feitas com incorporação. É preferencial que seja feito desta forma. Bom, uma outra observação é de que o risco da aplicação à taxa variável em superfície sempre será menor, né, nas áreas que vêm sendo adubadas há muitos anos e onde o plantio direto foi bem estabelecido a partir da construção da fertilidade em boa profundidade do perfil. Bom, a opção por se manter um mínimo 30 a 40% do fornecimento de fósforo via adubação no sulco de semeadura é recomendável, principalmente, né, em áreas recém-abertas ou em áreas antigas que apresentam discrepâncias pontuais evidentes, pequenas manchas localizadas, no desenvolvimento e produtividade das culturas. Ainda pode-se observar que a inclusão, né, de espécies de gramíneas, como culturas de rotação ou plantas de cobertura, também contribui muito, né, para aumentar a eficiência da adubação fosfatada a lanço em superfície, como braquiária, milheto, aveia preta e azevém têm desenvolvimento robusto, crescimento radicular fasciculado vigoroso, grande capacidade de perfilhamento e cobertura do solo. São cultivadas com estande elevado, criando um ambiente ali favorável, né, a maior intensidade, ou seja, vai intensificar ainda mais a ciclagem, né, e a redistribuição do fósforo no perfil do solo. Bom, temos aqui uma imagem só para comprovar o que eu disse anteriormente, no qual mostra um aspecto visual de plantas de milheto, né, na fase inicial de desenvolvimento, destacando-se sua capacidade de perfilhamento e cobertura do solo, com um afloramento de radicelas, como vocês podem observar, esses pontinhos brancos sobre o solo, o que favorece, né, o aproveitamento, ciclagem e redistribuição em profundidade do fósforo aplicado a lanço. Bom, o que podemos concluir então com todas essas ponderações feitas por esses autores, né? Que finalmente, né, convém reforçar que a agricultura de precisão consiste de princípios e tecnologias aplicados no manejo da variabilidade espacial e temporal associada à produção agrícola, objetivando sempre aumentar, né, a produtividade das culturas e a qualidade ambiental. Mas é necessário que sempre façam ponderações na seguinte questão: é viável ou não e em qual situação eu devo aplicar o uso dessa tecnologia, visto que em algumas situações não é viável empregar essa tecnologia, como fiz ponderações anteriormente, né, que em algumas situações não é viável realizar o uso da aplicação de fósforo à taxa variável, que pode causar alguns outros danos que seriam maiores do que se fizesse a adubação por esse nutriente de forma convencional. Bom, é isso, né? Essa é a referência. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.